Bom dia, turminha do quinto ano B. Uma boa segunda-feira para vocês. Vamos iniciar os nossos trabalhos da semana. Pega aí o seu livro de ciências e vamos começar a nossa aula de hoje. Aí na página 96 do seu livro, você vai encontrar o título Como conservar os alimentos. Então, os alimentos minimamente processados e ultraprocessados são industrializados e eles vêm em embalagens adequadas para que eles durem mais. Então, chocolates, biscoitos, alguns enlatados, esses alimentos eles vêm em embalagens próprias para que eles durem mais tempo. Essas embalagens, elas evitam que os alimentos entrem em contato com micro-organismos e facilitam o transporte dos alimentos da fábrica até os pontos de venda. Apesar dessas vantagens, as embalagens elas têm um ponto negativo. Elas geram muito lixo. A maioria delas deve ser descartada de forma adequada para que possa ser reciclada. Os alimentos processados e ultraprocessados, geralmente, eles contêm conservantes. Conservantes são substâncias adicionadas para evitar a ação de micro-organismos. Desse modo, os alimentos demoram mais para estragar. Agora nós vamos responder essa questão número 6. Você vai responder aí no seu caderno de ciências, numa linha, de forma bem simples, tá certo? Diz assim: conte para os colegas um alimento industrializado que você consome. Você vai escrever aí o nome de um alimento que tem conservantes, né, industrializado que você consome. Você acha que esse alimento faz bem à saúde? Então, por exemplo, você vai colocar o nome do alimento. Por exemplo, eu como biscoito recheado. Eu acho que esse alimento não faz muito bem à saúde. Então, você vai fazer aí com um alimento que você consome no seu dia a dia a resposta do número 6. Já na questão número 7, diz assim: veja o processo de fabricação do chocolate e depois responda a questão. Então, vamos observar aí como é feito o chocolate. 1. As sementes do cacau, fruto do cacoeiro, são o ingrediente principal do chocolate. Esse fruto é cultivado em fazendas e depois ele é transportado para as fábricas. As sementes são torradas, trituradas e misturadas com açúcar e leite. São adicionados conservantes que fazem com que o chocolate demore mais para estragar. E o terceiro e último passo, o chocolate é colocado em formas e depois é resfriado para endurecer. Então, é desenformado, embalado e transportado até os pontos de venda. Então, aí no final da página pergunta assim: em sua opinião, o chocolate é um alimento que deve ser consumido com frequência? Nós podemos comer chocolate todos os dias. Por quê? Então, você vai aí, na sua opinião, diante do que você viu dessa produção do chocolate, escrever no seu caderno essa resposta da questão número 7. Vamos agora para a página 97, em que diz: algumas técnicas de conservação dos alimentos. Além dos processos de industrialização dos alimentos, os seres humanos desenvolveram diversas formas de conservar os alimentos, para que eles durem mais e não estraguem rapidamente. Então, nós temos aí, entre essas atividades para conservar o alimento, salgar, a imersão em vinagre e a conservação a frio. Certo? Então, quando coloca bastante sal no alimento e dificulta que o alimento se estrague. A imersão em vinagre é quando os alimentos são colocados dentro de uma mistura de vinagre, água e sal e impede o crescimento de micro-organismos e também faz com que esses alimentos fiquem conservados, como legumes e algumas conservas. E a conservação a frio, que aí é na geladeira ou nos congeladores, para que o alimento ele dure muito mais tempo e ele fique conservado. Então, vamos para a nossa questão número 8, que diz assim:
Complete os quadros abaixo com uma vantagem e uma desvantagem em usar embalagens e conservantes. Então, aí você vai ver no primeiro quadro, você vai falar uma vantagem de usar embalagem e uma desvantagem. E no quadro número 2, uma vantagem e uma desvantagem de usar conservante. Essas respostas vocês irão elaborar de acordo com essa aula explicativa, que agora vocês acabaram de assistir, mas também você pode retornar na página 96 e 97 aí a parte dos textos, ler e conseguir fazer essa resposta. Então, pessoal, capriche na atividade e até a nossa próxima aula amanhã, se Deus quiser. Beijo!